Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcela de Crochê. Vlog de produção, hashtag coleções. Sim, gente, não foi programado, nem pensei. Eu só saí produzindo, quando fui ver já estou com 7 tapetes, estão 7 peças produzidas. Algumas com carreiras com a mesma quantidade de correntinhas, outras mudando somente agulha, outras mudando material. Então, gente, esse vídeo, eu vou falar pra vocês, está recheado sim. Bom, a maior parte da quantidade de peças que eu tenho aqui foi feita de cor única, mas somente duas eu utilizei com duas cores e em ordem diferente, tá? Então, a gente vai ter esse detalhe que eu vou mostrar pra vocês com toda certeza, tá? Vou falar a quantidade de correntinhas que eu utilizei, com agulha diferente. Algumas eu acrescentei a mais, tá? Então, sim, gente, vai ficar completão esse vlog de produção de coleções que não foi planejado, tá, minha gente? Só saí fazendo, fui fazendo. E já tô com 7 tapetes aqui na minha mesa. Mas, enfim, né? Completão. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar aqui pra vocês. Lembrando que 7 tapetes. No total, vou falar o valor com que cada um vai ser vendido, já que vai pra minha pronta entrega. Por enquanto não está vendido porque eu nem postei. Vou tirar foto pra postar tudo bonitinho depois, enfim, né? Aí, beleza. Gravar, tirar foto, pronta entrega, falar do preço, material gasto, quantidade de continha, agulha utilizada. O vídeo completão mesmo. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar um por um pra vocês. Com a primeira peça produzida aqui, gente, no magenta, que eu já tenho o quê? Uns 2 anos já. E resolvi produzir no magenta. A cor tá parecida aí pra vocês, tá? Pra vocês são uma tonalidade mais viva. Pra mim aqui tá uma tonalidade mais escura, tá? Utilizei o barbante magenta da Euroroma, fio numeração 6. Coloquei a etiqueta da J etiqueta, né? Vocês entenderam, minha gente? Bom, produzi ele com agulha 3,5, tá? Com 41 correntinhas, seguindo conforme a videoaula direitinho mesmo. De material gasto aqui, gente, eu gastei 217 gramas. 217 gramas. Ficou no tamanho de 55 centímetros de comprimento por 36 de largura, gente. Pois é, né? Isso no meu ponto, na minha tensão de ponto, etc, etc. Esse tapete vai estar saindo aqui no meu ateliê por R$25, tá? Lembrando que pode ser usado como tapete, como centro de mesa, para colocar para enfeitar micro-ondas, forninho, no armário de louça, sabe? Então tem várias opções para ser usado. Agora eu vou colocar o outro tapete aqui. E, gente, vou contar para vocês um detalhe interessante, tá? Desses 3 primeiros tapetes que eu fiz. E voltando aqui no vídeo com vocês, né? Com uma tonalidade que, sinceramente, gente, encantou meu coração, tá? Foi uma tonalidade minha favorita. Verde água, tá? Não tá pegando direitinho a cor pra vocês. Eu tô tentando, sabe? Levantar assim pra pegar. Acho que pegou agora, tá? Pelo menos foi. Acho que pegou. Enfim. Mas simbora. Mesma coisa do outro tapete. 41 correntinhas. Agulha 3,5. Fio de numeração 6. Não, gente, ó. Perdão, errei. 47. Eu acrescentei 6 correntinhas, né? Isso aí. Mas o que acontece, né? Acredito que não teve nenhuma alteração de tamanho no meu ponto. Vou falar pra vocês direitinho o que aconteceu aqui, ó. A única alteração que teve, o que é engraçado, comparado ao outro tapete tutorial que eu falei pra vocês, foi a quantidade de gramas utilizadas. No outro, no magenta, eu gastei 217. Esse aqui, gente, vocês acreditam? 204 gramas. E olha que eu aumentei a quantidade de correntinha, tá? Isso que eu não entendi, mas beleza. Uma coisa que pode ter explicado do porquê isso aconteceu. O fio que eu utilizei, fio numeração 6, da Criativa. O fio da Criativa é um fio mais fino, né? Comparado ao Euroroma. Então, acreditou que foi isso que deu em relação a um pouquinho do tamanho, né? Da peça, em relação à quantidade de gramas de gasto também. E, bom, sabemos que o barbante mais disperso com o outro tem um acréscimo na peça. E esse foi utilizado com fio mais fino, né? Mas, enfim. Ficou no tamanho de 55 de comprimento por 34 de largura. Vou vender por R$25 também, tá? Então, gente, nesses dois aqui, tapetes utilizados, né? Ficaram com o mesmo tamanho de comprimento, mas largura diferente. Peso também diferente, né? Porque o magenta foi com o fio da Euroroma e o verde água foi com o fio da Criativa. Então, gente, tem sim
pezinho diferente, né? Depois eu vou pesar com vocês. Mas, bom, já mostrei os dois e vamos para próximas produções aqui no canal, né? Bom, gente, e vindo com uma cor que também me encantou bastante. Tô pegando a tonalidade exata aí pra vocês agora, tá? Agora eu vou me aproximar pra gente olhar a peça direitinho. Mas, enfim, utilizei a cor Caqui Escuro, tá? Também da Criativa. Que eu tinha acabado de fazer um jogo de banheiro utilizando ele, sobrou e eu resolvi fazer e, ó, consegui fazer, né? Etiqueta da J Etiqueta. Todas as etiquetas que vai aparecer aqui é da J Etiqueta, né? Enfim. Também vou vender por R$25 esse tapete. E comparando esse com os outros dois tapetes que eu acabei de falar pra vocês, gente. 202 gramas. Parece que a quantidade de material vai diminuindo cada vez mais aqui, né? Mas, enfim. Olha só, o tamanho dele já cresceu, tá? Por quê? Porque eu fiz com 51 correntinhas. Então, sim, gente, eu já adicionei correntinhas aqui. Beleza? Mas, enfim, eu utilizei também a agulha de numeração 4. Então, isso teve um aumento na minha peça. Além das correntinhas iniciais, também aumentou um pouquinho a minha tensão de ponto, né? Então, o tapete ficou medindo 60 centímetros de comprimento. Mas em relação à largura foi que me complicou um pouquinho. Porque a largura ficou 33. Pois é, né, minha gente? Ficou assim no meu ponto. Também utilizado com o fio da Criativa. Tá? Então, eu fui fazendo o teste pra saber as curiosidades que tava tendo, né? E, gente, tem várias diferenças que pode dar na nossa peça. O material, tensão de ponto, agulha, não é? Mas, enfim, agora vamos embora pro próximo tapete produzido aqui. E voltando aqui com o meu quarto tapetinho produzido aqui, gente. No azul piscina também, se eu não me engano, da Euro Roma, tá? Fio de numeração 8. Então, já temos uma clara diferença aí, né? Em relação ao tamanho. Foi produzido também com 53 correntinhas, né? Aqui eu já acrescentei um pouquinho a mais comprada a última. E ele ficou medindo 70 de comprimento por 40 de largura. Foi o tamanho que eu já queria, entendeu? Mas, enfim, o que acontece, né? Bom, acrescentei correntinha, beleza, né? Mas em relação ao resto foi tudo tranquilão. Somente essa questão de correntinha que eu fiz. Produzido com agulha numeração 4, né? Fiz fio de numeração 8. Euro Roma. 357 gramas, tá? Vou vender ele por R$40. Pois é, minha gente. E olha só como foi que ele ficou. No azul piscina maravilhoso. Etiquetinha, também se eu não me engano, é champanhe. Enfim. Vamos embora pro próximo. E voltando aqui com vocês, né? Quem conhece sabe, já pode perceber talvez uma alteração aqui. Que aqui eu acrescentei uma carreira a mais. Sim, minha gente, acrescentei uma carreira a mais aqui, ó. Geralmente a gente fazia essa carreira aqui já pra vir com essa parte aqui. Mas eu acrescentei mais uma pra ver se eu consegui aumentar em relação à largura da minha peça. Produzido com fio de numeração... Aí que fica, se eu não me engano... fio de numeração 6. Aí que eu não me lembro. Uma parte foi com... Foi Criativa, se eu não me engano, sim. Foi Criativa. Eu pensei que eu tinha utilizado a Euro Roma, mas não foi não. Foi Criativa mesmo, tá? Azul Royal, fio Criativa, um que eu tinha com cone aberto, que eu tinha feito de uma produção já tinha bastante tempo já. Foi na época que eu conheci o Criativa, que eu tinha feito uma compra de 10 cones de 600 gramas. Tem aqui no canal, se vocês procurarem, vocês acham. Mas enfim, 255 gramas, tá? Confeccionado com agulha de numeração 4. Ficou no tamanho de 66 por comprimento e 40 de largura, o que me agradou, né? Já que eu aumentei com uma carreirinha aqui, eu consegui bater o que eu queria. Vai estar saindo aqui no meu ateliê por R$25. Azul piscina vai sair por 40, tá? Se eu não falei, mas enfim, né? Agora vamos embora para a próxima peça produzida, que já vai vir as duas últimas com alterações. Então esse aqui é o quinto. Aí vamos pro sexto agora. Que material diferente, tá? E confeccionado com duas cores, como eu falei com vocês. De uma forma que vai ser diferente da outra. E voltando aqui com vocês, gente, pegando a tonalidade exata da peça. Agora vamos nos aproximar. Eu esqueci o nome disso aqui, acho que é rosé. Eu esqueci, gente, o nome da etiqueta. Ah, sim, eu tenho misericórdia, né?
Mas enfim, como vocês podem ver. Vamos ver o detalhe aqui. Eu comecei, tá vendo? Na penúltima carreira com o Areia. Areia do Barbante Berlim, numeração 8. E Rosa Neon do Barbante Lima, numeração 8, minha gente. Pois é. Eu segui, se eu não me engano, acho que aqui já foi 53 correntinhas, tá? Aqui eu já não tenho noção, porque eu acho que eu não anotei no meu caderno. Fio numeração 8, 345 gramas, agulha 4. Vai sair no meu ateliê por R$40. Ficou medindo 70 por comprimento de 40 de largura, gente. E tem esse detalhe maravilhoso, né? Presta atenção aqui, ó. Que eu fiz a parte do areia nessas duas últimas. Agora eu vou pegar o outro, botar na minha mesa pra vocês verem como foi que eu fiz. E voltando com o outro, já mostrando esse detalhe aqui, gente. Que eu já fiz com as últimas 3 carreiras, da carreira fechada até o resto, né? Do acabamento. Aí fica essa curiosidade pra vocês. Qual é a forma de acabamento que vocês preferem? 3 carreiras ou as duas que eu fiz no tapete rosa neon? Como vocês podem ver, pegando a tonalidade exata aí exatinha aí pra vocês, né? Preto e areia. Etiqueta prata, tá? Simbora que falar com vocês. Usei 3 tonalidades de preto que eu tinha aqui. Então, utilizei Barbante Berlim, da numeração 8, tá? Que, se eu não me engano aqui, pra fazer ele, foi confeccionado 6 carreiras. 2 carreiras aqui, se eu não me engano, da Euro Roma, tá? Fio 6, 2 carreiras. E as outras 4 carreiras, agora eu já não tenho... Eu acho que já foi criativa. Não tenho certeza se também foi Euro Roma. Mas fica esse detalhe. Ou foi criativa ou foi Euro Roma, tá? Mas enfim. As últimas 4 carreiras no preto. Aí o resto já foi no areia. Tá, minha gente? Vambora aqui. R$40. Vai estar saindo aqui no meu ateliê. Agulha 4. Confeccionado com fio 6 e 8. Ficou 70 de comprimento por 47 de largura, gente. Pois é, quase bati 50 de largura nesse aqui. No preto, eu confeccionei 178 gramas. No areia, 117 gramas, tá? Nesse tapete aqui. No rosa neon, já foi no areia 78 gramas, tá? E no rosa neon foi 267 gramas. Mas enfim, fica essa curiosidade aí pra vocês terem uma noçãozinha aí, né? De como que a gente fazendo com material diferente, com material diferente, agulha diferente, a quantidade de correntinhas iniciais, gente, muda assim, muita coisa assim, tá? No nosso modelinho aqui. Vou ver se consigo colocar todos eles em cima da minha mesa pra gente dar uma olhadinha. E voltando aqui com vocês, com as peças na minha mesa. Como vocês podem ver, dos primeiros que eu fiz para os últimos, minha gente. Pois é. E também a gente consegue ver também, né, a diferença de tamanho que cada um foi ficando, né? Uma gracinha, gente. Deu essa diferença todinha na minha peça. Mas enfim, comentei primeiramente qual foi a combinação favorita com vocês aí. Qual deles foi o favorito de vocês, tá? Qual deles vocês comprariam. E falem também se eu contando, né, da diferença de correntinha, de material, se vai ser útil aí pro ateliê de vocês, né? Essa curiosidade aí, minha gente. Mas enfim, né? Enfim, vocês fariam a peças com 2 carreiras diferentes ou as 3? Qual vocês preferem também? Que eu tô bastante curiosa pra saber, minha gente, tá? Enfim, já falei material gasto, de tudo. Vamos ver quanto foi de material de gasto com todos eles juntos? Eu tô curiosa, tá? E vamos ver aqui, né, como foi que ficou. Vou colocar esses 2 tapetes aqui. Vou colocar agora esses outros 2 aqui. E esses outros 3. 1,854 kg aí produzido, gente. Com esses 7 tapetes aí. Esse é o total de material utilizado aqui para fazer essa coleção aí, que não foi nem a intenção, né? Isso que é engraçado. Mas enfim. Ah, mas se isso daí foi tudo de material, e quanto será que ficou em relação ao preço de cada um desses tapetes aí, minha gente? Se eu não me engano, contando com cada um aí, na minha anotação aqui, ficou por R$220. Pois é, gente, só esses, se eu não me engano, 7 tapetes aí.
Mas enfim, né? Legal, né? Bem bacana. E comenta aí, gente, qual é o favorito de vocês? Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa coleção aqui que eu fiz na última hora, né? Foi o que eu fui fazendo nessa semana, na semana passada, né? E graças a Deus rendeu bastante aqui no meu ateliê. Nossa, eu acho que o vídeo tá querendo dar uma travadinha. Trava não, né? Então, gente, falem aí se vocês vão produzir essa peça no ateliê de vocês. E lembrando, eu segui a videoaula da Sara Crochê, tá? Se não me engano, a videoaula tá como tapete coração. Está aqui na descrição do meu vídeo, gente. E, gente, eu realmente quero saber, tá? A curiosidade é que, com os nossos cones abertos, a gente consegue produzir as peças assim. Porque muitos deles aqui são cones abertos que eu já tinha feito de outras produções que estavam guardadas ali no canto. E eu fui pegando pra fazer. A gente consegue fazer uma cor, ele todinho de uma cor única. Duas cores, sinceramente, acredito que até 3 cores dá pra colocar, tá? Que ficaria maravilhoso. Aí comenta, gente, vocês já fizeram essa peça também? Eu realmente tô querendo muito saber de como foi que vocês acharam. Então comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E vambora para as próximas produções aqui no canal, gente. Até a próxima!